Líderes do Senado estão avaliando o impacto de uma medida provisória que busca compensar a desoneração da folha de pagamentos. O texto do governo federal restringe o uso dos créditos do PIS/COFINS. A Isabel Mega está de volta para explicar para a gente. Oi, Isabel, há pouco a gente falava sobre isso porque tem reação de tudo quanto é lado, né? A gente está falando de reação aí em Brasília por conta das frentes parlamentares, os vários setores da economia nesse momento reclamando dessa medida provisória que já está em vigor. A questão é que a medida provisória perde validade, precisa de apoio do Legislativo. E o Congresso não está a fim de votar essa medida provisória não, viu, Carol? Ontem, esse foi o assunto principal da reunião de líderes do Senado, que eu e a Marina Demori acompanhamos. Tem matéria no site da CNN sobre isso, porque os líderes saíram dessa reunião reclamando justamente das medidas compensatórias que foram anunciadas pelo governo federal. São essas movimentações todas que mexem em PIS/COFINS, se cria ali uma espécie de crédito tributário. Isso não agradou diversos setores, em especial o agronegócio. Então, o impacto foi tão grande dentro do Senado, que é a casa que está lidando diretamente com esse assunto da desoneração já há meses, que os parlamentares saíram dessa reunião já dando o tom de que, por enquanto, eles não vão votar a medida provisória, eles não vão votar o projeto de lei da desoneração, aquele que seria fruto desse acordo que foi feito justamente para que o governo sentasse com os setores e propusesse a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores e também para municípios. O acordo dos setores estava mais avançado, dos municípios nem tanto, ainda faltava se definir a questão das alíquotas, até quando elas iriam, mas agora, de fato, emperrou tudo depois que o governo enviou essa medida provisória com essas medidas compensatórias que não agradaram. Os setores falam que vai ter um efeito contrário ao do esperado pelo governo federal e o Congresso é muito sensível a isso. O que os parlamentares falaram para a gente ontem, por exemplo, o Efraim Filho, que é o autor do projeto de lei da desoneração, ele que é do União Brasil da Paraíba, é de que você tira de um santo para cobrir o outro, quando você anuncia esse tipo de medida compensatória que a Fazenda anunciou. Então não adianta. A ideia inicial era você pegar o conteúdo dessa medida provisória e inserir dentro desse projeto de lei do Efraim, que é relatado inclusive pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Só que como as medidas não foram bem recebidas, fica essa coisa de se tentar negociar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Efraim contou para a gente ontem, anunciou que iria pedir, portanto, um cálculo dos auditores ali do Senado, dos consultores do Senado, para tentar checar qual que é o impacto que os setores já estão falando, que é o impacto bilionário dessas medidas compensatórias. E aí, para eu terminar, alternativas foram colocadas na mesa, por exemplo, eles falam em tentar outras formas de dar receita para o governo, falam inclusive em projetos que tratam de repatriação, entre outras pautas que estão no Congresso Nacional. Carol.